Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo ou vai assistir essa live. Na vida de todos vocês, meus amados. Por causa que nosso grande e eterno Deus nos ama todos nós, de maneira especial, particular. Ele ama cada um de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim ele nos predestinou, desta maneira. Aquele que crer será salvo, mas o que não crer será condenado. Meus amados e queridos, graças a Deus você acredita em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que maravilha, não somente crer no que Ele é, mas também na sua própria pessoa, nele em si. Por quê? Porque quando nós acreditamos em Deus, na sua pessoa, nós confiamos nele. Confiamos nossa vida, nossa esperança, nosso futuro, nossos sonhos, nossa família, nossos projetos, tudo que somos, tudo que temos, tudo entregamos a ele por confiarmos nele. Hoje nós estamos começando mais uma live desta série, Nova Vida em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ontem tivemos alguns problemas técnicos, os amados irmãos avisaram, pena que eu não tinha visto na hora, senão já dava uma ajudinha, mas graças a Deus hoje já está saindo tudo como deveria sair, graças ao Divino Mestre. É assim, nós não dizemos como cristãos, a luta vem e passa, não desanimes não. Quem tem Jesus Cristo já tem a salvação. Que maravilha, né, queridos? A Bíblia nos fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que eu me lembre, é Salmo 34:19. E é verdade, quando você sendo uma pessoa que confia em Deus, pois isso é uma pessoa justa, uma pessoa que crê em Deus, você já não passa lutas e aflições? Claro que passa. Mas a maravilha é que você tem uma promessa. O Senhor te livra de todos. Mas missionário, não veio me livrar ainda. Ele vai te livrar. Como nós meditamos ontem, eu sei que alguns amados não conseguiram ouvir direito, mas ontem nós meditamos sobre paciência, sobre esperar no Senhor. Nós citamos Salmo 27:14 que diz: espera no Senhor, fortaleça-te o teu coração, fortaleça-te, e Ele animará o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E nós citamos Isaías 40:31, que diz: os que esperam no Senhor, as suas forças vão renovar, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fadigar. E eu repito, os que esperam no Senhor, as suas forças vão renovar. Que maravilha! Que maravilha a gente confiar e esperar em Deus e por Deus. E como o irmão Maria Antônio colocou, a alegria do Senhor é a nossa força. É verdade. Ele estar alegre conosco, ele ter uma vida conosco, é nós ter força. Somente a nossa força somente vem dele. Por causa que, como Paulo falou em Filipenses 4:3, um versículo que todos os senhores conhecem, com certeza, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Quem é que tem te dado força até o dia de hoje, nesta caminhada? Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá a vida. É Ele que nos dá o ânimo, a disposição. Sim. É Ele, por Ele, para Ele que são todas as coisas. No céu, na terra, no mar e tudo que neles há. Tudo foi criado por Ele e através dele. E nada do que se fez teria sido feito sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é a sabedoria, a justiça, a redenção e a justificação. Somente por Ele. Mais do que sermos perdoados por Deus, nós somos justificados por Deus. Perdoar é uma coisa, justificar é mais ainda. Perdoar é quitar um débito, mas justificar é quitar um débito e ainda dar mais crédito para aquela pessoa. Deus se justificou. Ele te trata como justo. Ele o nomeou como tal por causa do seu Filho Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Ele nos deu a salvação e, se nós perseverarmos até o fim, estaremos com ele na eternidade. Como eu estava lendo lá em 1 João 3 ontem, nós sabemos que nós temos vida nele por uma coisa, porque ele nos deu o seu Espírito, pelo Espírito Santo que ele nos tem dado. É esta certeza que nós temos a vida eterna, por termos o Espírito Santo, por termos uma experiência com Deus. Por isso, meus amados e queridos de Deus, eu gostaria de ler esta palavra com os senhores, sobre termos experiência com Deus, sobre termos uma vida ao lado do nosso Deus.
Os senhores podem ler comigo em 1 João. 1 João, capítulo 3. Olha só o que aqui vai nos dizer, meus queridos. João, capítulo 3, 1 João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu. Gostaria de meditar com os senhores esta palavra agora, meus amados. E os senhores perceberam que está escrito aqui que Ele se manifestou na terra para tirar os pecados. Tanto é que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 27. Ele tirou o pecado de que maneira? Ele ofereceu a salvação. Ele garantiu o perdão dos pecados para todo aquele que quiser. Eu já comecei na live, juntamente com o Espírito Santo, vos falando sobre predestinação. Tantas pessoas entendem isso errado, mas a predestinação o que é? Deus predestinou todos aqueles que crerem, esses serão salvos. Mas isso é uma coisa condicional. Se você crê, você é salvo. É simples isso. Todos aqueles que creem já estão predestinados, já estão destinados à salvação. Como assim, missionário? Já estão destinados a herdarem os céus, a serem salvos da corrupção terrena deste corpo carnal. Pois como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, um dia o que é corruptível, nosso corpo, se revestirá de incorruptibilidade. Sim, o mortal de imortalidade, o visível do invisível, aquilo que é passageiro de algo glorioso. Nós teremos um novo corpo, nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Aqui está escrito que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E todo aquele que tem essa esperança de um dia estar ali semelhante ao Senhor Jesus, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Ou seja, eu devo já estar me parecendo com Cristo aqui na terra. Eu já devo ter atributos que Cristo tem. Que isso, missionário? Eu vou ter divindade que Cristo tem? Não é isso, amados. Mas é ter o caráter de Cristo, o modo de Cristo, o tipo de vida de Cristo. Sim, um tipo de vida perdoador, um tipo de vida que ama, um tipo de vida que louva a Deus. A vida do nosso Senhor Jesus somente glorificou ao Pai. Tanto é que quando Jesus Cristo foi batizado, veio uma voz do céu, quando o Espírito Santo desceu como pomba, e o que foi dito a ele? Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, que muito me dá alegria. É assim que Deus quer te ter. Como um filho amado, Ele já te ama como seu filho. Tanto é que está aqui que grande amor nos concedeu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você ser filho de Deus já está aí uma grande amostra do amor de Deus por você, por sua alma, por sua vida. E isso aconteceu quando você foi salvo, quando você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. Não foi só você que aceitou Jesus. Jesus te aceitou. Deus te aceitou como filho. Deus te adotou como filho. E não só você é filho por adoção, mas por sangue também. Que isso, missionário? Eu sou filho de sangue de Deus? É, do sangue do Senhor Jesus, que está dentro de nós, está em nossas vidas. Quando nós estamos participando da Santa Ceia, o que nós estamos fazendo? Nós somos filhos legítimos. Somos filhos de Deus. Filhos que temos a herança do Pai Celestial, do Pai das luzes, do Pai dos Espíritos, do Pai da eternidade. Ele é que gerou a eternidade em nossos corações. A eternidade é onde nós iremos morar. A eternidade é a vida ao lado dele. A eternidade
é tudo aquilo que diz respeito a ele, pois nele há a eternidade. A eternidade foi gerada dentro de Deus e foi ele que criou. Só que ele, tendo a eternidade dentro de si, colocou também em nossos corações. Só que, infelizmente, meus amados e queridos, os homens não lembram que Deus lhes deu a vida e que um dia Deus criou os seus espíritos, os quais habitam em seus corpos. Sim, o espírito vosso, de vossos familiares, o espírito que habita em vosso corpo, o vosso espírito, foi criado do próprio Deus, como está escrito em Gênesis 1. E Deus assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Sim, o fôlego de vida, aliás, espírito significa fôlego, significa vento. É isso que é o nosso espírito. É o fôlego de Deus em nós, a eternidade dentro de nós. Tanto é que a Bíblia diz, ele pôs a eternidade dentro do coração dos homens, sem que ele possa saber, sem que os homens possam saber tudo que Deus fez. Ele pôs o seu espírito dentro de você. Você que aceitou ele. Mas antes disso, já existia um espírito dentro de você, que é o vosso próprio espírito, é o que vos faz caminhar, viver, existir. Porque uma pessoa, quando morre, para o coração, para tudo, porque o seu espírito saiu do seu corpo. Enquanto o nosso espírito e a nossa alma está dentro do nosso corpo, nós temos vida. Quando os tais saem de nosso corpo, acabou-se. Não há mais para o nosso corpo. Mas quando o espírito sai do corpo, aí, meus amados, há uma grande coisa que acontece. Um grande encontro, ou com Deus, ou mal. Nós sabemos disso. É a Bíblia Sagrada que nos ensina. Por mais que outras religiões e tantas outras pessoas queridas até ensinem outras coisas, Jesus nos ensinou, que eu me lembro em Lucas 17, ali pelos versículos 21, 20, ele nos ensinou a parábola do rico Lázaro, e com a tal nos mostrou o que acontece depois de nossa partida. Aqueles que fazem o bem, aqueles que acreditam em Deus, o Pai Celestial, vão para junto dele, no seio de Abraão, como assim é chamado. E aqueles que não, vocês sabem que é o lugar de tormento, nem precisa citar o nome, você sabe para onde é que é. Lá em Eclesiastes, na verdade Provérbios, diz assim: a sabedoria nos faz evitar o caminho da morte, que é para baixo, no inferno. A Bíblia que nos ensina isto. Sabe, e Jesus disse que no grande dia ele vai separar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E vai dizer aos bodes à sua esquerda: apartai-vos de mim, malfeitores. Vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E à sua direita ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino por herança que vos foi preparado, desde antes da fundação dos séculos. E Eclesiastes 11:2 diz que o coração do justo se inclina para a direita e o coração dos perversos para a esquerda. E eu não estou falando de política aqui, meus amados. Eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de salvação, de vida com Deus. Este exemplo que Jesus nos deu na parábola das ovelhas e dos bodes, em Eclesiastes 11:2, que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, deu, é mostrando que há um lugar diferente para os justos e um lugar diferente para os ímpios. Aqui na terra já é assim, e lá no céu será muito mais, lá no grande dia do juízo, quero dizer. Meus amados, aqui na terra já, se pessoas que fazem o bem são bem recompensadas, e às vezes não são, por quê? Porque a justiça terrena é falha, mas o importante é que há uma vida no além, uma vida por vir. E nessa não há injustiças. Você pode já ter sofrido injustiça na sua vida, várias, que você me diz: meu Deus, que coisa, não era para mim ter passado por isso. E Deus sabe do seu coração. Só que, porque ele sabe de todas as coisas e sabe do seu coração, ele vai dar o devido valor que você pode receber, que você merece. Ele vai dar a recompensa que cabe às suas obras. Jesus disse lá em Apocalipse 22, a partir do verso 14: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um em conformidade com suas obras. Não, a salvação não é por obras. O apóstolo Paulo nos ensinou pelo Espírito Santo em Efésios 2:8 que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não é algo que veio de nós mesmos,
é um dom de Deus. Dom é presente. Sim, a salvação não foi porque você mereceu, não é porque você vai na igreja, não é porque você toma ceia, não é por isso nem por aquilo outro. É pela graça. A graça de Jesus. E porque você creu. É mediante a fé. É mediante a fé em Cristo Jesus. Eu sacio a minha sede pela água, mas mediante ao copo. Vocês entenderam? O que é ser salvo pela graça mediante a fé? É isso. O copo é um instrumento da água vir até mim. Tanto como a fé é um instrumento para a salvação vir até nós. Mas o que nos salva é a graça de Cristo. Vocês estão entendendo, meus amados? É a graça que ele demonstrou na cruz do Calvário. É o amor que nos concedeu o Pai. Por isso nós dizemos que amor nos concedeu Jesus. É uma música, na verdade. Que amor nos concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo em breve do céu descerá e consigo então nos levará. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É ter essa certeza que um dia Jesus vai descer do céu e a pessoa vai estar pronto. Sabe qual a importância de você estar meditando nisso agora, meus amados? É porque é triste, mas hoje muitos na igreja, se a gente pergunta, você tem certeza que você está salvo? Eles, não sei, Deus é bom, né? Talvez sim, talvez não. Não seja assim com vocês, meus amados. Tenham certeza que vocês são salvos. Mas, missionário, às vezes eu dou umas resbaladas. Quem é que não? Às vezes eu dou umas vaciladas. Quem é que não? Mas você foi salvo pela graça de Cristo. Não foi pelo teu mérito, não foi pelas tuas obras. Foi pela tua fé. Pela graça mediante a tua fé. Se você conservar essa fé até o fim você vai ser salvo. Quando Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, é perseverar no quê? Na fé. É perseverar no amor. É perseverar nas boas obras que vêm da fé e do amor. A Bíblia nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós sabemos que aquilo que então nos faz ser cada vez mais parecidos com Deus, que é perfeito, mais aperfeiçoados, é o amor. Tanto é que a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo. E aquele que está com medo não foi ainda aperfeiçoado em amor. Você pode até amar alguém, mas se você está com medo de coisas, você não está ainda aperfeiçoado no amor de Deus, meus queridos. Por isso, aperfeiçoa-se. A palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis 15, e eu acredito que aquela palavra não foi só para Abraão, foi para nós também. Deus disse assim para Abraão, eu acho que é o verso 6, mas não tenho certeza. Se você ver lá em Gênesis 15, isso eu sei que tá lá em Gênesis 15. Anda na minha presença e aperfeiçoa-te. O único mandamento de Deus aí principal, primordial, que começa é anda na minha presença. Andar na presença de Deus é andar com Ele. Andar na presença de Deus é andar junto com Ele, junto com a sua pessoa. E você entender que você está andando com Deus. Quando você tem uma visita especial, você vai andar com aquela pessoa. Você talvez vai levar ela para sair, vai levar ela para conhecer um lugar legal na sua cidade. Você está o quê? Andando com a presença da pessoa. Você está levando a presença da pessoa para vários lugares. E assim com Deus também. E você está ali para quê? Porque você está fazendo isso para agradar aquela pessoa. Quanto mais com Deus. Se eu sei que Deus está comigo, eu também tenho que agradá-lo, também tenho que procurar servi-lo. E assim eu vou me aperfeiçoando. Sabe? É triste que tantas pessoas dentro das igrejas, dentro da cristandade, dentro da religião, eles procuram agradar a Deus por atos religiosos, por formalidades. E não é isso que Deus quer. Deus quer ter com você, meu amado, minha querida, intimidade. Deus, ele quer que você se relacione com ele. Que isso, missionário? É verdade, porque um pai, ele deseja se relacionar com o filho, ele gosta de levar o filho para sair, para eles conversarem, passearem um pouco. Isso é tão legal, isso é bacana, isso é muito bom. Mas, meus queridos, com Deus não é tão diferente, no sentido de Deus, Pai, também quer conhecer mais você. Mas, missionário, Deus sabe de todas as coisas, já me conhece, é claro, mas ele quer deixar-se ser conhecido por você. Assim como um pai se abre para o filho se abre para o pai, assim deve ser você com Deus. Deve ter uma vida um com o outro. É isso que Deus quer. É isso que foi o amor que o Pai nos concedeu. Eu posso ler com vocês de novo. Vejam como é grande o amor que Deus, o Pai, nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece,
porque também não conheceu. É triste, meus queridos. Mas por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanta desolação, guerras? Porque o mundo não conhece a Deus. Mas, missionário, todo mundo já leu um versículo da Bíblia. A maioria está lá com suas casas no Salmo 91 aberto. Isso não é conhecer a Deus. Mas, missionário, isso é dados do Google. 3 bilhões de pessoas dizem que são cristãs no mundo. Isso não é conhecer a Deus também. Ah, mas missionário, tantas pessoas vão na igreja. Isso não é conhecer a Deus. Amados, conhecer a Deus é ter um relacionamento pessoal com Ele. É que todos os dias você pegar e pelo menos alguns minutos dobrar o seu joelho e conversar com teu Pai Celestial. Como o Senhor Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus podia ter dito, teu Pai que te ouve em secreto. Mas quando você está orando com seus joelhos dobrados, sabe o que está acontecendo ali? Deus não está só te ouvindo, Ele está te vendo. Por que Jesus disse isso? Porque Deus está vendo o teu coração. Ele está vendo se as tuas palavras estão saindo junto com intenções. Se você não está falando ali só por formalidade, só porque, eu preciso orar, eu tenho que orar, Deus não gosta disso, sabe? Você precisa, você tem que entender que é obrigação de todo cristão orar. O profeta Samuel, né? Eu tenho o nome de Samuel, mas eu estou falando do outro Samuel. O profeta Samuel, em 1 Samuel 12, 23, que eu me lembro. Isso aí que é capítulo 12, mas que eu me lembro é o versículo 23. Ele disse, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Percebam? Ele disse que ele estaria pecando se deixasse de orar. E tantos hoje em dia estão deixando de orar por causa do trabalho, por causa do emprego, por causa disso, por causa da família, por causa daqueles afazeres, por causa que não tem tempo. E a pessoa está pecando, meus queridos. Por quê? Porque Deus quer conversar com você. Deus quer se relacionar com você. Vocês que são casados, vocês gostariam que a sua esposa, que o seu esposo ficasse um dia sem conversar com vocês? Claro que não. E qual é o pai, qual é a mãe que gosta que seu filho fique um dia inteiro lhe ignorando? Ele falando com o filho não responde nada. Qual é o pai, qual é a mãe que gosta disso? E não é o que nós fazemos com Deus muitas das vezes? Ele quer falar com a gente, ele quer conversar com a gente, mas a gente, em vez de dar atenção para ele, fica lá fazendo isso, aquilo, outro. Deus é teu pai. Ele quer ter uma vida contigo. Não ignore esse chamado. Não ignore esse chamado para conhecer mais de Deus. Você só vai conhecer mais de Deus quando você se dar a conhecer para Ele. Que isso, missionário? É quando eu entro no meu quarto e eu conto todas as minhas dificuldades para Deus. Ele sabe sim, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você chegue lá e fale, Pai, meu paizinho amado, olha, eu passei isso nesse dia. Em vez da gente pegar e digitar no Facebook, mostrar para todo mundo, ninguém precisa saber dos nossos problemas. Ninguém paga as nossas contas, é ou não é? É só Deus que precisa saber, meus queridos. Só chega ali e conta pro teu Pai Celestial. Conta. E vai contando, e vai orando, vai pedindo a ajuda dele. Você vai perceber que vai passar 10, 20, 30, 40 minutos. Você vai estar lá orando. E Deus vai acalentar a tua alma. Deus vai derramar um bálsamo de vida no teu coração. E você vai sair da lá renovado, dali do seu quarto, renovado, meus queridos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Se você praticar um pouco disso todos os dias, a tua vida vai ser diferente. A tua vida espiritual, a tua vida com a tua família, tudo vai mudar. E assim, você terá o que nós estamos pregando através dessas lives. Uma nova vida. Com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. O Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso. Ele é, meus queridos. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, conte para Ele, fale com Ele. Não deixe de orar. Não cesse de orar. O mundo não conheceu a Deus. Mas é triste. Eu gostaria que só o mundo não conhecesse Deus. Mas hoje, a maioria das pessoas que estão na igreja conhecem já a Bíblia, conhecem a religião, conhece a Santa Ceia, conhece as coisas que nós fazemos na igreja, os hinos, conhece tudo isso, conhece a oração do Pai Nosso, conhece os frutos do Espírito em Gálatas 5, conhece a armadura de Deus em Efésios 6, conhece um monte de história bíblica, mas não conhece a Deus. É triste, meus queridos. Mas conhecer a Bíblia não é conhecer a Deus. Conhecer a igreja não é conhecer a Deus. Conhecer a cristandade não é conhecer a Deus. E tantos não conhecem até hoje. Você
Você pode dizer, eu conheço, missionário. Que maravilha se você conhece. E olha, eu digo que tudo que a gente conhece de Deus é muito pouco, porque Deus é imenso, meus queridos. Deus é tão grande em sabedoria, em artes, em amor, em tudo, que há sempre mais para conhecer. Aí está algo que você nunca vai conhecer por completo, talvez lá no céu algum dia, mas aqui na terra nunca conhecer Deus por completo, por isso vai conhecendo mais. A Bíblia nos diz em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor dos Exércitos, pois Ele vai despertar a sua luz sobre nós e derramar chuva serodiã, chuva que rega a terra. Ele vai derramar chuvas de bênçãos, chuvas de graça, chuvas de poder de Deus sobre nossas vidas. Você quer, meu querido? Você quer, minha amada? Então, busque a Deus. Prossiga em conhecer ao Senhor. Você já pode ter tido várias experiências com Deus no passado e pensa, por que não acontece mais hoje? Você tem buscado como antes? O Senhor Jesus disse, volta ao teu primeiro amor, arrependa-te e volta para as primeiras obras que tu fazias. É Efésios não, é Apocalipse 2, quando Jesus escreveu a carta para Éfeso, através do apóstolo João. Mas isso vale para nós hoje. Sabe, meus queridos, eu sempre digo isso, vocês podem ter percebido em várias lives, isso vale para nós, isso vale para nós. Por quê? Porque tem muita gente que diz que a Bíblia está desatualizada, isso não é verdade. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia Sagrada é mais atual que o jornal que vai sair amanhã na TV. É verdade, meus queridos. Porque aqui já está anunciado tudo que o homem precisa saber. Como está escrito em Miqueias 6,8, ele te ensinou, ó homem. Isso de forma genérica, você sabe. Quando Deus diz assim, ó homem, ele está falando toda a humanidade. Ele te ensinou, ó homem, o que é bom e o que ele quer de ti. Que pratiques a justiça, ames a fidelidade e ande humildemente com teu Deus. Que maravilha, não é? Humildemente não é arrogantemente. Humildemente não é com soberba, nem orgulho. Não. Humildemente, meus queridos, é se submetendo a Ele. E assim, até o mal que vem contra a tua vida, os espíritos maus que tentam vir contra você, é verdade. Por que o apóstolo Paulo falou pra gente tomar a armadura de Deus? Para resistir às astutas ciladas do maligno. Mesmo depois da gente ser cristão, o maligno ali, os espíritos maus ainda querem nos atacar. Sabe por quê? Ele não tá nem aí com as pessoas que já são dele, com as pessoas que não conhecem a Deus. Essas pessoas, ele tem livre acesso para fazer o que quiser, meus queridos. Mas ele quer a gente, ele quer atacar a gente, quer nos tirar de Deus, quer nos tirar do nosso Pai. Mas graças a Deus, sabe o que Jesus disse? Estes meu Pai me deu, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Na verdade, esse versículo que eu queria citar é João 17, o Senhor Jesus dizendo, meu Pai me deu e ninguém poderá tirar da minha mão. É João 10, na verdade. Quando ele está falando que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, aquilo ali que Jesus nos disse me faz lembrar Davi. Davi, ele tinha ao cuidado dele as ovelhas do seu pai. E ele não deixava ninguém tirar das suas mãos. Tanto é que veio o leão, veio o urso, ele foi lá e enfrentou assim ao Senhor Jesus, pois ele é geração de Davi, ele foi chamado pelo cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi. As obras justas de Davi prefiguram as obras do Messias, Jesus. Sim, ele também, como bom pastor que era Davi, quando foi matar um leão, ele estava disposto a dar sua vida por aquela ovelha. Ele, quando foi matar o urso, ele estava ali enfrentando o urso, mesmo que ele morresse, mas ele ia salvar aquela ovelha. Assim Jesus também. Quantos ursos, quantos leões se apresentam no teu caminho? Que é isso, missionário? Urso de dificuldade, leão de problemas. Tudo isso se levanta contra ti todos os dias. E você tenta enfrentar, você tenta fugir. E muitas das vezes não consegue, mas sabe, meus queridos, chame o teu pastor. O que é isso, missionário? Tá falando para me ligar pro pastor da minha igreja? Não, meus queridos. Pro sumo pastor. Pro pastor presidente de todos os pastores. O pastor dos pastores. O Senhor Jesus. Chame ele. E se aconselhe com ele, chame a ajuda dele, chame Jesus me ajuda. Sabe, um pastor, um missionário como eu, talvez não vai estar pronto para te ajudar no momento que você precisar, mas Jesus vai estar.
Por isso não conte só com a minha fé, não conte com a fé de outros pastores, de outros homens de Deus. Conte com a sua fé e conte com o seu próprio Deus, o nosso Deus. Conte diretamente com Ele. Não conte somente com essas lives para orar com uma água ou orar com a oração da fé, expulsando o mal, expulsando a doença, dizendo sai em nome de Jesus, eu expulsando. Mas você mesmo. Jesus disse, aquele que crer fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. João 14:12. E ele também disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Até aí ele estava falando para os seus discípulos, certo? Para aqueles que ele já tinha designado como apóstolos, ok? Mas aí ele inicia assim, e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Aqueles que forem apóstolos? Aqueles que forem missionários? Aqueles que forem pastores? Não. Aqueles que crerem. Você crê? Então esses sinais têm que te acompanhar. Em meu nome, disse Jesus, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Isso não é só para outras pessoas. Você está enfermo, você mesmo pode colocar a sua mão sobre você e dizer, enfermidade, dor maldita, sai em nome de Jesus. E ela vai sair. Se você crer, usar o nome de Jesus, vai acontecer. Jesus disse, aquele que crê em meu nome. Aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, será batizado com o Espírito Santo. Aconteceu com os apóstolos, e não só com eles. No cenáculo tinha 120 pessoas. As 120 foram revestidas do poder do Espírito Santo. Que maravilha! Estou falando para irmãos espirituais, pessoas pentecostais, pessoas que acreditam no Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer de novo. Hoje é tão triste, mas nós não vemos mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Algo que é mais necessário da igreja não tem mais. Que tristeza, meus queridos. Que isso? Deus está falhando? O Espírito Santo parou de agir? Não, senhores. Não, senhores. O Senhor Deus é o mesmo. E Ele quer batizar, mas as pessoas não estão buscando como antes. Os apóstolos ficaram 10 dias, eles e os outros 108, 12 menos 120, e os 108 estavam lá buscando o Espírito Santo por 10 dias, 10 dias seguidos. Quem é que faz hoje na sua igreja uma reunião de 10 dias para receber o Espírito Santo? Chamar todos que não são batizados para ficar 10 dias? Isso seria maravilhoso, mas não existe mais. Não existe. Hoje em dia, se num culto dá uma faladinha, nunca se dá ênfase. E aqueles que dão ênfase é por 2 dias de campanha, nunca é algo assim que a pessoa quer, com toda força, com toda a alma. E é triste, é assim que deveria ser, sabe por quê? Por causa que Deus disse, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, já encontrei pessoas tão boas assim em Deus. Eu sei que Jesus disse, ninguém é bom senão Deus, Pai. Mas as pessoas que estão parecidas com Deus, como Deus é bom, ela está parecida, então ela é boa também, mas por causa de Deus. Sem Deus a gente não é nada, não tem atributo nenhum de justiça, porque Deus disse, a vossa justiça é como o trapo de imundícia. Essa justiça é a justiça separada de Deus, mas a justiça em Deus é diferente. Essa é a verdadeira justiça. Por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a justiça do reino de Deus. Essa é a justiça que nós precisamos ter. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A justiça de Deus é essa verdadeira justiça. A justiça dos homens falha, a nossa é falha. Tem coisas que a gente diz, não deveria ser bem assim. E Deus permitiu que fosse. A nossa justiça é falha. A gente, às vezes, com a nossa justiça, julga o nosso irmão. E às vezes a gente está errado, às vezes. Ou ele não queria ter feito aquilo, às vezes ele fez sem querer. E a gente está lá condenando. Lembrai-vos que Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis para não seres condenados. Porque da mesma maneira que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados. E da mesma maneira que vocês medirem os outros, vocês vão ser medidos. A gente tem que cuidar, meus queridos. A gente tem que ter temor e zelo de Deus. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar com essa certeza que, graças a Deus, nós somos filhos do Pai. Nós somos filhos do Pai Celestial. Todo aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu. Você pode até resbalar, mas você não vive na prática. Se você vive, meu querido, então você não conhece a Deus. É a Bíblia que diz, 1 João 3,6. Mas se você erra de vez em quando, mas você se arrepende, muda, faz diferente, aí você conhece o Pai. Porque lembra que a gente falou várias vezes aqui na live, qual é a diferença do pecado do salvo para o não salvo?
O salvo, quando peca, ele se arrepende, ele fica, meu Deus, o que eu fiz? O ímpio não tá nem aí. Ele peca, faz toda a vontade e não se arrepende depois. Como lá em Provérbios, peca e ainda depois lava a boca e diz, não fiz nada de errado. É o que os ímpios fazem. O que é ímpio? Pessoa impiedosa, que não tem piedade da sua vida, não tem piedade dos outros, não tem piedade da sua salvação, da sua alma eterna, imortal. Mas graças a Deus você não é assim. Nós somos piedosos para conosco e para com os outros. E assim cumprimos o maior mandamento, que é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Isso o Senhor Jesus disse em Marcos 11, 27 a 30. E ele diz, não há maior mandamento do que este. Não há coisa mais importante que você tenha que fazer, a não ser amar. Amar a Deus e amar o próximo. Mas amar a Deus de todo o seu coração, acima de toda e qualquer pessoa e toda e qualquer coisa. Vamos orar, meus queridos? É momento de oração. Concentre-se em Deus. Ore ao Senhor agora comigo. Se você quiser, isso é por livre e espontânea vontade. Nós fazemos para aquele que tem fé nisso. Para aquele que acredita que Deus pode fazer. Se você quiser, quando você estiver orando e apresentar um copo com água para Deus, Deus irá impetrar o seu santo poder e você vai tomar e vai ser abençoado. Isso daí é misticismo? Não. Água benta? Também não. Isso é o quê? Isso daí é manifestação da fé, meus queridos. É isso que se chama. Isso é manifestar a fé. É demonstrar que a gente vai ser curado, a gente crê que vai ser curado através de alguma coisa que a gente faz. É só isso. Tá bom, meus queridos? Mas o que faz o milagre é o nome de Jesus e a nossa fé. Foi Jesus que nos ensinou. Tudo que pedires em meu nome, eu farei para a glória do Pai. João 14, 13. E tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. Feche os seus olhos, se possível, e ore ao Pai Celestial comigo. Grande, eterno e poderoso Deus. Muito obrigado por essa palavra, Espírito Santo. Eu senti que o Senhor estava aqui ensinando o povo através da minha pessoa. E isso não para que eu seja glorificado, de maneira alguma, mas para que teu nome, Senhor Jesus, venha receber a glória devida e a honra devida através dos corações que foram abençoados através desta mensagem. Pai Celestial, que eles venham praticar o que eles ouviram, talvez ouvir mais vezes, talvez, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que hoje eles tenham uma atitude melhor, uma atitude, meu Pai, que condiz mais com a palavra de Deus e que glorifica mais o teu nome. Ah, Senhor, nós glorificamos a Ti e agradecemos por sermos chamados filhos do Senhor. Muito obrigado, Deus. Que maravilha, que honra, que privilégio nós temos, meu Pai Celestial, de sermos chamados de seus filhos e podemos chamá-lo de nosso Pai. Por isso nós dizemos Pai Nosso na oração que Jesus nos ensinou. Não é só Pai meu, mas é Pai dessas pessoas que estão assistindo, essas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus. É o nosso Pai, o nosso Papai, o nosso Paizinho amado, que nós amamos, que nós adoramos, que nós buscamos, que nós queremos. Ah, Senhor Jesus, permite-nos conhecer mais o Pai. Como o Senhor Jesus disse, amado Deus, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e as pessoas a quem o Filho quiser revelar. Oh, amado Senhor Jesus, o Senhor que é o nosso irmão mais velho, que conhece o Pai muito mais do que nós, e conheceu antes da fundação do mundo, nos revela o Pai, nos faz conhecer o nosso Pai, nos faz entender como Ele é, como agradá-lo, como servi-lo melhor, pois nós queremos, meu Deus, herdar a vida eterna, morar para todo sempre ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos, amado Senhor Jesus, viver na salvação que vós nos deste. Nós queremos caminhar no teu caminho, viver na tua verdade e ter dentro de nós a sua vida. A vida que vem de Deus, a nova vida. A vida que não é velha, a vida que é nova com novas coisas. Amado Deus e Pai, que não só a nossa vida espiritual seja nova, não só a nossa vida emocional, a nossa vida da alma, mas sim, Pai, eu peço também que o nosso corpo se rejuvenesça. Que o nosso corpo, meu Pai, ele esteja revigorado. Se havia alguma enfermidade, se havia alguma dor no corpo desta pessoa que está me escutando no seu corpo, ou até uma doença na sua alma, uma dor, uma angústia, algo que afligia, meu Pai, tira isso agora. E que essa pessoa possa
nas próximas vezes, ela tirar isso em oração, no quarto, em secreto com o Senhor. Pai, desperta-nos para a oração. Desperta-nos para ler Tua palavra. Desperta-nos para buscar mais o Teu nome, o Teu rosto. Buscar mais as Tuas virtudes sagradas para a nossa vida. Que nós sejamos rica e abundantemente abençoados. E as pessoas queridas de Deus, que têm fé agora, preparar um copo com água, como nós fazemos em quase toda a live. Que seja abençoada esta água e que ao bebermos sejamos curados, revigorados, sejamos livres de dores e enfermidades. Que nós possamos, meu Deus, estar bem. Corpo, alma e espírito. Plenamente conservados, irrepreensíveis, até o dia de Jesus Cristo. Louvado segundo Coríntios 7. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Pai, por nos conceder esta graça, mais esta graça. E muito obrigado por sermos seus filhos e por o Senhor ter nos atendido. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e glória. Amém. Amém, queridos. Eu sei que crê, diga amém, graças a Deus. Pode tomar essa água com fé se você preparou. Se você não preparou, depois você pode assistir essa live de novo e preparar. Ou assistir a live de amanhã. Amanhã, a 13h, voltamos com esta live abençoadora. Que você sabe muito bem que é esse título. Nova vida em Jesus Cristo. O Deus forte, Pai da eternidade, todo-poderoso. Ele é. Beba esta água com fé, receba a sua cura, receba a sua bênção, o seu milagre. No nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos, um grande abraço. Amanhã nós voltamos. Não perca a live de amanhã que vai ser mais abençoada ainda. Amém, meus queridos? Um grande abraço do Senhor Jesus e do missionário Samuel. Fiquem todos na paz de nosso Deus. Até amanhã, se Deus quiser e assim permitir.